Bom, boa noite, senhores. Aproveitar que eu tenho muitos minutos antes do meu voo de volta para a Europa ser chamado e queria agradecê-los, aqueles que rezaram pela minha família. Queria dizer que a minha mãe ela ficou de alta uma semana e pouco atrás, ela está muito bem. E infelizmente meu pai faleceu esse sábado. Então, para todos aqueles que rezaram tanto pela saúde da alma dele como da saúde física, eu agradeço muito. As suas orações tenho certeza que foram extremamente importantes. Mas esse vídeo eu não tenho como objetivo que os senhores tenham pena de mim, mas na verdade eu queria usar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a providência de Deus e o quanto Cristo, em sua infinita sabedoria e bondade e misericórdia, merece que os nossos dois joelhos se dobrem. E a história que ocorreu comigo esse ano, né, em relação ao meu pai, foi uma amostra muito clara, ao menos para mim, dessa providência e dessa bondade divina. Eu vou tentar ser bastante breve, mas no final do ano passado eu estava finalizando o doutorado e resolvi, após submeter a tese e antes da defesa, eu resolvi voltar ao Brasil para passar Natal com a família, obviamente. E eu comprei o meu voo originalmente no dia 26, 27, porque estava muito mais barato do que antes do Natal. E a minha intenção era voltar no começo de fevereiro. Eu defenderia a tese no Brasil, online, por causa do Covid, e depois disso eu tentaria algum emprego na Europa, que eu já estava inclusive conversando com alguns professores. Então, a primeira ação da providência, por assim dizer, clara, foi que eu resolvi mudar de ideia. Eu percebi que era um pouco absurdo da minha parte ir após o Natal, um dia após o Natal, simplesmente por causa de um valor de voo. E eu resolvi trocar esse voo. E por sorte apareceu um voo somente, sei lá, 100 libras mais caro no dia 17 ou 19. E eu peguei esse voo, paguei a multa, o valor da diferença, e embarquei para o Brasil, para passar o Natal mesmo. E foi muito interessante porque no dia que eu embarquei, na verdade eu estava no aeroporto, e uma amiga minha me mandou mensagem: como acabou de sair nas notícias que a Inglaterra vai fechar, vai ter mais um lockdown e os voos serão provavelmente cancelados. Então, se não me engano, o voo no dia seguinte ou alguns dias depois já não existiria mais. Então, se eu tivesse mantido o voo anterior, eu teria ficado na Inglaterra. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu cheguei ao Brasil, os voos do Brasil para a Inglaterra e vice-versa foram todos cancelados em algum momento. E eu mais uma vez me vi numa situação muito difícil, porque a Inglaterra anunciou que ia começar aquele esquema de hotel de quarentena, custando um exorbitante 13, 14 mil reais. Você teria que ficar quarentenado num hotel por mais de 10 dias. Então, isso foi no começo de janeiro, e eu me vi nessa situação. Será que eu troco meu voo, que estava em fevereiro, e volto à Inglaterra antes que esse hotel seja efetivado, ou eu fico? O meu primo, inclusive, que estava no Brasil, ele adiantou o voo dele, um voo com conexão, porque tanto o meu quanto o dele acabaram sendo cancelados, e ele voou de volta para a Inglaterra. E eu
depois de uma certa reflexão e uma certa insistência da família, acabei ficando, porque a ideia era, bom, eventualmente essas medidas serão alteradas e esse hotel de quarentena vai desaparecer, e não fazia sentido eu voltar sem ter garantido o emprego ainda, né? É bom lembrar que meu pai tem 89 anos, eu moro no exterior, não é sempre que você tem a oportunidade de ficar com seus pais, então eu fiquei ali na casa dos meus pais. E o que originalmente era para ser 1 mês e meio foi se arrastando, 1 mês, 2, 3, e por mais que eu tentasse emprego, eu não conseguia, ou as propostas não pagavam bem, ou eram empregos que não condiziam com o tempo de estudo que eu dediquei, né, na minha vida, né? Eu tenho um doutorado de Oxford, eu não iria trabalhar em empregos muito chulos, né? E eu comecei a ficar extremamente frustrado, porque, né, desemprego 1, 2, 3, 4, 5 meses, apesar de eu ter defendido a tese de doutorado com sucesso, passei sem nenhuma correção, inclusive, mas eu fiquei muito frustrado. E morar na casa de 2 idosos não é fácil, ainda que eles sejam seus pais, né? Na idade de 89 anos, meu pai tinha Parkinson, a quarentena, que para mim é um crime, que muitas pessoas, líderes, pagarão amargamente no juízo final, começou a matá-lo, porque todas as atividades que meu pai tinha, ele perdeu. A musculação com os amigos, os cafezinhos depois da igreja e todas essas coisas. Então quando eu cheguei ao Brasil, né, já tinha mais de 1 ano de quarentena, ou com 1 ou 2 quarentenas com um intervalo entre elas, meu pai tinha envelhecido muito, muito mesmo, exatamente por causa de ficar em casa. Então, foi muito interessante, porque eu ficava naquele dilema: será que eu volto para a Inglaterra e tento o emprego de lá? Ficar em casa dos pais, né, na minha idade e com um doutorado nas costas, é uma coisa meio ridícula. E ficava sempre nesses dilemas. E meu animal, minha cachorra, meus pertences, meu computador pessoal, tudo na Inglaterra, porque era para ser uma viagem de 1 mês só, né? Eu tava com uma mala de cabine com algumas roupas. Então estava uma situação bem desagradável, tendo que reusar roupas assim com uma frequência enorme, tendo que resolver todos os pepinos das minhas coisas, da minha cachorra do Brasil, etc. Mas eu ia rezando, pedindo para entender o porquê que aquilo estava acontecendo, e de pouco em pouco Deus foi me dando essa clareza que Ele estava me dando uma oportunidade de passar um tempo com meus pais. Porque eu comecei a ver que o meu pai estava definhando. O Parkinson dele era muito bem controlado, mas a idade, 89 anos, com esse lockdown, eu descobri que ele estava com uma compressão na medula, ele ficava com uma dor excruciante, muito, muito grande no pescoço, reclamava continuamente. Ele tinha vários problemas no pescoço, as vértebras fundidas, uma compressão medular, que em si mesmo talvez não seja a origem da dor, mas tinha outros problemas. Eu fui com ele a vários médicos e ele estava sofrendo muito, né? E o Parkinson dá uma depressão, e com uma dor contínua, né, o dia inteiro, aí piora a depressão e a pessoa fica muito chateada, né? Então, o meu pai estava tendo umas crises de fé, né? Porque ele rezava e a dor não sumia. Eu não sei o quanto que essas crises eram verdadeiras assim no coração dele, ou eram mais uma coisa de alguém muito deprimido, reclamando por causa da dor. Mas eu fiz o possível para... Óbvio que deveria ter feito muito mais, acho que fiz muito pouco, mas para ficar com ele, confortá-lo, aproveitar aquele período de desemprego, para trabalhar também nos meus artigos, que estavam faltando doutorado, mas principalmente passar um tempo com ele, escutar música com ele, etc.
E não era fácil por causa das circunstâncias. Mas eu fui percebendo de pouco em pouco que Deus estava me dando uma oportunidade. E em vários momentos meu pai... Bom, o depressivo ele reclama muito, mas algumas vezes ele dizia umas coisas que me parecia vir do fundo da alma, sabe? Coisas do tipo, eu acho que minha hora está chegando, eu não vou durar muito, e isso estava gerando uma angústia muito grande nele, sabe? Então, foi muito interessante, porque como eu disse, as coisas não iam dando certo do ponto de vista do emprego, né? Inclusive, a pessoa com que eu trabalho hoje, eu contactei essa pessoa mais ou menos em março, e ele disse que abriria 2 vagas de emprego em abril, final de abril, dependendo do financiamento entrar, e não entrou. Então, abril passou, maio, junho, e não caía, né? Mas eu fui, de pouco em pouco, aceitando os desígnios da providência divina e aproveitei o meu pai, dentro, né, com as minhas grandes falhas, deveria ter aproveitado mais, mas eu acredito que eu entendi o que Deus queria de mim. E foi interessante que o meu visto da Inglaterra estava para vencer no final de julho. Ele vencia no começo de agosto e eu ainda não tinha arrumado um emprego e minhas coisas estavam lá, e se eu voltasse após o vencimento do visto, eles não iam deixar eu entrar, né, como turista, porque o Brasil estava na lista vermelha. Então chegou um ponto que não dava mais, eu tinha que voltar para recuperar minhas coisas, que fosse só pegar as coisas e voltar. E eu aceitei que talvez fosse isso que ia acontecer mesmo. Eu ia viajar, ficar quarentenado por 10 dias, 11 noites na verdade, pagar 15 mil reais simplesmente para recuperar os meus pertences e voltar ao Brasil e ficar na mesma situação. No dia que eu comprei a passagem, o meu chefe atual, né, o lá de março, falou: Rômulo, o dinheiro caiu, vou abrir as 3 vagas, por favor, se candidate. Interessante, né? Esse voo até foi cancelado, porque Portugal entrou de greve e é lá que eu fazia a conexão, mas enfim, acabou que eu fui. Foi uma chatice, porque eu tive que fazer aquela quarentena, o meu visto acabou vencendo e eu entrei com um pedido excepcional, com aquelas porcariadas de Covid, não tinha certeza se eles iam aceitar ou não. Enquanto isso eu estava aplicando para essa posição atual, e no fim me deram, né, essa extensão excepcional do meu visto, e pouco tempo depois eu acabei passando na entrevista e fui contratado, né? E também tiveram outros problemas de visto, porque o meu visto tinha, como eu disse, o visto principal tinha expirado e tinha vencido, e o pessoal do Human Resources ficaram um pouco assim inseguros de deixar eu começar um emprego antes de eu aplicar para o visto novo e não sei o quê. Enfim, foi uma tormenta muito grande. Era para eu ter começado o trabalho no dia 1º de setembro, eu só fui começar dia 20, até que o pessoal resolvesse essas burocracias todas. Então foi assim, uma chatice atrás da outra, né? E finalmente eu comecei. E 3 semanas depois eu recebo a notícia, né, que meus pais estavam ambos doentes. Meu pai estava internado em estado muito grave. Em outro momento a gente vai discutir a doença e acho que é importante que eu fale sobre isso, porque houveram alguns erros do hospital, que eu não citarei o nome, obviamente, que eu acho que contribuíram com a morte do meu pai, e isso está acontecendo frequentemente nos hospitais atualmente. Mas eu voltei imediatamente, ou um dia depois, quando eu percebi que a situação era realmente séria, e enfim, por algumas razões, apesar de eu ter viajado mais de 35 horas num voo horroroso com 2 pernas, na verdade 3 pernas, né,
e 2 conexões, uma de mais de 9 horas, a outra de mais de 4 horas. Tive que dormir em hotel de aeroporto. Eu cheguei e fui direto ao hospital e os médicos desse hospital não deixaram eu ver meu pai. Apesar de todo o meu cansaço, eu fui ali para isso e eles não deixaram. E continuaram recusando, apesar do problema que levou à internação do meu pai, era um problema de pescoço, ele tinha tido uma queda, muito provavelmente causada pela compressão da medula, que estava piorando. O problema é que ele tinha Parkinson, as pessoas acabavam confundindo, né, achando que era o problema do Parkinson. E com a queda, ele quebrou um pedaço da vértebra, houve um hematoma, comprimiu ainda mais a medula, ele não conseguia mexer os braços nem as pernas, não conseguia se comunicar bem, estava confuso, não reconhecia as pessoas. E ainda assim, meu pai nesse estado, eles não deixaram eu ver meu pai. E foi assim por vários dias. Como eu disse, a gente vai discutir os problemas do hospital em um outro momento. Mas eu rezei muito. A única coisa que eu pedi a Deus é, olha, se meu pai for partir, tudo bem. O Senhor o trouxe ao mundo, o Senhor tem direito de levá-lo. Só permite que eu e minha irmã possamos ver e conversar com meu pai, tocar nele, nos despedir. E depois de muito esforço e muita briga, eu consegui transferir meu pai para um outro hospital em que nós tínhamos contatos, e o hospital tinha uma política um pouco diferente em relação a pacientes, e nós podíamos vê-lo, visitá-lo 3 vezes por semana, e eu fui na ambulância junto com ele, fui acariciando a cabeça dele. Ele estava obviamente já entubado e sedado, e então eu perdi a oportunidade de vê-lo ao menos consciente, ainda que confuso por causa das políticas do hospital. E foi isso, nós transferimos de hospital, o quadro dele piorava e melhorava, e Deus foi perfeito porque ele deu aqueles 7 meses para mim. Ele me trancou, por assim dizer, no Brasil contra a minha vontade, e ele escutou as minhas preces e permitiu que eu ficasse algumas 2 semanas com meu pai, ainda que ele estivesse num estado muito deplorável. Foi piorando, enfiaram hemodiálise nele, assim, não era legal de se ver. Mas a providência, mais uma vez, também, eu tinha um voo de volta que eu comprei aleatoriamente, assim, botei uma data qualquer, botei no dia 4, era uma quinta-feira, e meu pai ainda estava doente. Ele tinha tido uma melhora, ele estava com começo de sepsemia, mas teve uma piora e depois voltou a estabilizar. 2 dias seguidos ele estabilizou. E praticamente todas as pessoas, com exceção do meu diretor espiritual, veja aí a importância, todas as pessoas, não é de maldade, não estou brigando de forma alguma, disseram: Rômulo, vai, você tem um trabalho para fazer e eu realmente tenho que mas coletar umas amostras para mandar para sequenciamento. É um contrato que a gente vai assinar com muito valor, e eu fui contratado para fazê-lo. Então nós temos um prazo, e meu voo estava lá, eu não sabia o que fazer, eu queria ficar, o meu coração pedia para eu ficar, mas eu também tinha uma responsabilidade para tomar conta, E as pessoas que eu conversava falavam: Rômulo, CTI, nas condições que seu pai está, essas coisas ficam indo, voltando, melhora, piora, pode ser que ele fique meses aí, ou ao menos algumas semanas no hospital, você vai atrasar o voo, aí ele ainda não melhorou 100%, ou aí você, enfim. Então eu resolvi ir, mas completamente confuso e com um conflito gigantesco no coração. Meu coração, a minha vontade me dizendo que não era correto eu deixar o meu pai entubado na hemodiálise para trás. Se ele morresse comigo dentro do avião ou poucos dias depois que eu chegasse na Inglaterra, eu ficaria extremamente culpado. Eu acho que eu tinha, enquanto filho, um dever de estar presente. E fiquei nessa. Era um voo de 3 pernas, horroroso como o outro. Eu fui a São Paulo no começo do dia, umas 8 horas da manhã. Meu voo só saía às 7 horas da noite. Eu fiquei o dia inteiro em Guarulhos,
Mais uma vez aluguei hotel, não conseguia nem cochilar, um conflito enorme, um desespero, não conseguia preencher os formulários, porque preencher iria envolver pagar os testes de PCR que você tem que pagar quando você vai para outro país, e eu não queria me comprometer com essa volta. E fiquei nesse conflito, fui em frente ao check-in, ainda sem preencher os formulários, aquele conflito gigantesco, sem dormir, eu não dormia, tinha uns quase 2 dias, estava um trapo, e lá no check-in eu não consegui, Deus estava ali falando comigo que não era hora de eu ir embora, e uma moça da companhia aérea me viu ali no chão tentando preencher formulário no último momento, e ela falou: você vai perder o voo. E ela muito generosamente, graças a Deus, também a providência divina, ela alterou meu voo para o dia 10 hoje, sem nenhum tipo de cobrança. E eu voei de novo para Belo Horizonte às 8 horas da noite, ou 9, sei lá, e voltei para casa. Ou seja, eu passei de 8 da manhã até 9 da noite, ou 10 da noite, dentro de aeroporto. Isso foi a providência. Por que eu digo isso? Porque na sexta-feira, eu e minha irmã fomos visitar o meu pai mais uma vez, e eu falei tudo que eu tinha para falar. E teve mais uma coisa: o Uber que eu peguei de BH até a casa dos meus pais, ele me perguntou se eu estava bem, etc. Eu falei que não estava, e a gente acabou conversando. E o Uber que me levou para casa tinha perdido o pai uma semana antes. Não uma semana antes, não, um mês antes, de câncer. E nós fomos conversando, e ele era cristão, parece que não era católico, mas cristão, e ele foi falando umas coisas muito interessantes, né? Algumas coisas que eu deveria falar com meu pai. Ele me deu muitos bons conselhos, inclusive, e nós fomos conversando, e eu estava muito chateado, né? Estava extremamente cansado, mentalmente e fisicamente. Eu acordei no dia seguinte, de manhã cedinho, me confessei às 7 horas da manhã, e fui às 11 visitar o meu pai com a minha irmã, e tive uma última conversa com ele. Ele obviamente estava sedado, estava muito pior, visualmente falando. Inclusive, quando eu estava no hotel no dia anterior, o médico me ligou, ele sempre me ligava às 11 horas da noite, e falou que meu pai tinha tido uma piora mais uma vez. Isso, obviamente, fez a minha ida à Inglaterra ficar mais dolorosa e mais conflitante. E eu falei com ele, falei 20 minutos com ele. E falei: pai, se Jesus está te chamando, Nossa Senhora está te chamando, vai. Não se apegue a nós, não se prenda a nós, que nós vamos ficar bem. Se Deus quer que você lute, Nossa Senhora está te segurando a mão e te ajudando nessa luta, então lute. E nós vamos ficar aqui todos os dias rezando e vindo te visitar sempre que pudermos. Mas se Deus quiser que você vai, se a morada do céu está aberta para o Senhor, vai, pai. Você está sofrendo demais. E eu falei isso, a minha irmã falou também, a gente conversou com ele um pouquinho. Isso foi 11h30 até meio-dia. E às 4 horas da manhã do sábado, ele faleceu. Imagina se eu tivesse ido, para a Inglaterra. Do tanto que eu me sentiria um lixo. Então, esse vídeo é para dizer isso, como que a providência divina, como que Cristo, Nossa Senhora, eu rezei muito para São José também, para a Sagrada Família, para meus santos padroeiros, como eles são bons, Meu pai, o meu Deus me deu a oportunidade de ficar 7 meses no Brasil com meu pai, ainda que eu ficasse frustrado no início. Ele estava me dando essa oportunidade porque ele sabia que meu pai iria partir. Ele deixou eu voltar à Inglaterra rapidamente, ele esperou eu assegurar a questão do visto, do emprego, eu assentar no emprego, resolver como seria o projeto, e só aí ele adoeceu meu pai, E ele ouviu minhas preces, me deu forças para conseguir transferir o meu pai para um outro hospital, para que eu pudesse vê-lo. E quando eu ia cometer um erro, que era ir embora e deixar o meu pai naquela situação, as coisas não deram certo. Eu ia perder o voo, ele me deu um voo, trocou o meu voo, utilizando das ferramentas, assim, por assim dizer,
me deu um motorista de Uber e pela boca dele me deu conselhos e me deu a oportunidade de falar com meu pai uma última vez. E eu sou muito grato, eu estou muito triste, mas eu estou em paz porque Deus foi muito generoso com a minha família e com meu pai. Ele recebeu os sacramentos, isso é muito importante. Quando ele estava no hospital, ainda estava podendo receber visitas. Um padre que também foi a providência divina que colocou um frei, e ele foi dar os sacramentos para meu pai. Meu pai estava confuso, como eu falei, mas quando o frei chegou lá, meu pai reconheceu o frei e recebeu a extrema-unção, a comunhão, e reconheceu e até conversou muito com o frei. E depois o frei foi embora, ele não conseguia reconhecer nem os amigos dele de infância, ou não de infância, mas de longa data. Então veja que em todos os momentos dessa empreitada, Deus fez tudo de forma perfeita. E eu rezo que meu pai tenha chegado na morada do céu e está rezando por nós. E ele faleceu no primeiro sábado do mês, no dia de Nossa Senhora, e eu sei que eu e minha irmã rezamos diariamente para que Nossa Senhora fizesse companhia ao meu pai no leito ali e que o conduzisse ao céu e a Jesus, e que todas as dúvidas e apegos que ele tivesse ao pecado e aos filhos e às coisas terrenas, que ela ajudasse ele a vencer e se apegasse só a Cristo. E ele faleceu no dia dela. Então vejam que tudo foi perfeito. Dolorido, difícil, eu estou extremamente cansado, ainda tenho mais um voo para pegar, né? Se o pai morre, tem papelada, procuração, um bando de coisa para resolver. Obviamente eu não parei nada, e agora de novo viajar horas e horas, mas meu coração está em paz. Eu rezo para que meu pai esteja ao lado da Virgem Santíssima, de São José, de Jesus e dos anjos. E se tiver no purgatório, a gente vai mandar a missa gregoriana para ele, estamos rezando, e se Deus quiser ele sai de lá rápido. Nossa Senhora o tire de lá. Então meu voo vai sair daqui a pouco, antes que eu perca. Tchau e obrigado, gente.